Romanos, capítulo 5, verso 13, diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Você sabe, a lei foi dada nos dias de Moisés. Só a narrativa bíblica, você tem um livro de Gênesis inteiro, até o capítulo 20 de Êxodo, que é antes da lei. A lei é dada no capítulo 20 de Êxodo. Paulo diz, olha, até quando a lei foi dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Essa é uma afirmação impressionante. Havia pecado, mas o pecado não podia ser julgado. Por quê? Porque não havia lei. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, vou te dar um exemplo simples que me ocorreu ontem. Você está numa rodovia. Essa rodovia tem um dono, ok? O dono da rodovia já estabeleceu que a velocidade máxima é de 100 km por hora. Ele já estabeleceu. Portanto, qualquer um que trafega a mais de 100 km por hora, ele está o quê? Pecando. Porque o dono já definiu. No entanto, o dono não colocou a placa. Não tem uma placa ainda escrito lá, limite de velocidade. Aí, se você agora vai dirigir naquela rodovia e você passa dos 100 km por hora, você transgrediu alguma lei? Não. Por que não? Porque não tem placa. Mas a partir do momento que a placa é colocada, a lei é o quê? Estabelecida. E uma vez que a lei é estabelecida, se você passa dos 100 km por hora, você virou o quê? Um transgressor. Aí agora você pode ser multado, você pode ser julgado. Então a lei é que permite que o pecado se transforme em transgressão e assim possa ser julgado. Quantos que estão me acompanhando? Você tem que prestar atenção. Você já me conhece há muitos anos. Minhas pregações têm um raciocínio. Se você conversar um pouquinho, você perde o raciocínio e eu já me perdi. Então você tem que ir me acompanhando. Quantos chegaram até aqui? Aleluia. Isso é uma igreja inteligente. Mas aí Paulo diz que a lei só foi dada no tempo de Moisés. E antes da lei, então, tinha pecado. Por que tinha pecado? No versículo seguinte ele diz que tinha pecado porque tinha morte. Esta é a prova de que tinha pecado. A morte reinou, desde Adão até Moisés. Então, se tem morte, tem pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se tem pecado, se tem morte, é porque tem pecado. Mas não podia ter o juízo ainda, porque não havia lei para transformar o pecado em transgressão. Muito bem. É isso que está escrito lá em Romanos. Mas aí vem uma pergunta. Qual que é a pergunta? Como explicar o dilúvio? Como é que você explica o dilúvio? Ele aconteceu antes da lei. Deus veio, executou o juízo, mesmo sem a lei. Quando Paulo diz que sem lei o pecado não pode ser imputado, como então veio o juízo no tempo do dilúvio? Como veio o juízo em Sodoma e Gomorra? Como veio o juízo para os filhos de Judá? Não sei se você se lembra de Judá, né? Os filhos de Judá foram julgados e mortos por Deus. Como que isso aconteceu se a lei ainda não tinha sido dada? Essa é uma dúvida que, assim, normalmente as pessoas não têm, mas eu gosto de despertar em você. Só porque eu mesmo te dar a resposta agora. Amém? Quantos querem aprender algo hoje? Para você entender, tem que começar do começo. Lá em Gênesis 3, capítulo 15, Gênesis 3, 15, depois que o homem pecou, vou até aproveitar e responder uma pergunta aqui que alguém mandou para mim. Pastor, lá em Gênesis começa com Deus amaldiçoando o homem a viver com o suor do seu rosto.
Mas eu creio que agora o suor é bênção. O Senhor consegue explicar isso na graça? Olha, o que você crê ou não é uma coisa, o que está na Bíblia é outra. Primeiro, Deus não amaldiçoou ninguém com o trabalho. O trabalho não é maldição, tá me ouvindo? Deus nem amaldiçoou o homem lá em Gênesis. Deus amaldiçoou quem? A serpente, quem mais? A terra. Deus disse o que para o homem? Maldita é a terra por causa da e para a serpente falou o que? Maldita és entre todos os animais, mas para o homem e a mulher não foram amaldiçoados. O homem e a mulher receberam da parte de Deus restrições por causa do pecado. Entendendo? Para a mulher, qual foi a restrição? Dores de parto. E submissão ao homem. Restrição. Em lugares onde existe a família estruturada, onde o homem é cabeça e a mulher se submete à liderança masculina, muita confusão, muito problema restringido. E as dores de parto, não precisa entrar em detalhes, porque que elas restringem. Né? E o homem, qual que é a restrição para o homem? Do trabalho das tuas mãos comerás. Você vai comer agora com suor, porque a terra está muito suada. Então agora você vai ter que trabalhar para poder cultivar a terra. Aí você fala, então o homem agora vai se cansar, porque o suor simboliza isso, ok? Então o homem agora vai se cansar, vai se suar. Mas o trabalho em si não é maldição. A maldição é você ter que cultivar uma terra que agora vai produzir cardos e abrolhos. Tá bom? Jesus disse o que? Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho. E quantos trabalham com Ele também? Então estamos todo mundo trabalhando, porque trabalho é de Deus. Amém? Mas sem suor. Sem suor. Porque nós fazemos agora é no descanso. No descanso. Muito bem. Respondida a pergunta, Gênesis 3,15, Deus fala para a serpente. Deus diz para o diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa é a primeira profecia da Bíblia. É chamada de proto-profecia, porque todas as outras profecias só aconteceram por causa dessa. E essa profecia foi dita diretamente para o diabo. E o diabo entendeu. Deus falou para ele: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. A mulher vai ter um filho. Aqui não diz o casal vai ter um filho. Aqui não diz Adão e Eva, né? Ou uma mulher vão se unir, vão ter. Não. A profecia é: a mulher vai ter um filho. A mulher vai ter um filho. E esse filho que a mulher vai ter, é claro que o diabo não sabia como que isso iria acontecer. O diabo não sabe tudo, ele não é Deus. Mas ele sabia o seguinte: a mulher vai ter um filho. E esse filho vai esmagar minha cabeça. Ou seja, esse menino que vai nascer vai ser um matador de serpente, um matador de dragão. E o texto diz: o Senhor diz, você vai ferir o calcanhar dele. Calcanhar é uma ferida que não vai matar. Dura 3 dias, mas depois cicatriza. Mas uma cabeça esmagada não tem mais volta. É a vitória completa. Na cruz do Calvário, aquele que é a semente da mulher pisou na cabeça do diabo. Ele foi ferido por 3 dias, mas no 3º dia ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, e nós estamos aqui na presença dele para adorá-lo. Alguém diga glória a Deus, aleluia. Oh Senhor Jesus, essa é a verdade do universo. Então o diabo sabia, vai nascer um agora ele não sabia que ia demorar tanto. Ele pensou que Eva vai ter um filho. Aí ele viu, Eva teve 2 filhos. Quem se lembra quais eram os filhos? Caim e Abel. O diabo pensou: será que é um desses? Será que um desses 2 aí é o filho, o Messias prometido? Ele então observou e viu que Deus aceitou o sacrifício de Abel. Abel foi aceito por Deus, Caim não. O que ele faz então? Ele usa Caim para matar Abel. Por que ele quer matar Abel?
Não é uma questão pessoal, Deus, mas me perdoe, eu não posso correr o risco, né? Você sabe, né? Vá que você é o matador de dragão, né? Entendeu o que o diabo está fazendo? Tentando impedir a vinda do Messias. Você vai ver isso em toda a Bíblia. O diabo tentando impedir a vinda do Messias. Quando Deus chamou Abraão, por exemplo, Deus chamou Abraão e Deus falou para Abraão: de ti farei uma grande nação, e na sua descendência, na sua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. O diabo ouviu, o diabo está vendo. Deus está levantando o homem, através desse homem vai abençoar todo mundo, porque ele vai ter um filho. O que o diabo faz então? Ele tem que impedir o filho. Então não é por acaso que Sara era estéril. Depois vem Isaac, Rebeca era o que? Estéril. Depois vem Jacó e Raquel era o que? Estéril. Porque você pensa, ai meu Deus, tinha epidemia de esterilidade naquela época? Não, porque o diabo entendeu, vai vir de Abraão, é da linhagem de Abraão, então vou ter que intervir aqui. Aí Jacó teve 12 filhos, pela lei ou pela determinação, né, divina, era pelo primogênito. Mas Rúben foi rejeitado porque ele coabitou com a concubina do pai. Lembra disso? Aí o outro filho, chamado Simeão, juntou com Levi e fizeram uma coisa muito ruim, né? Não sei se vocês lembram da história, né? Dos siquemitas, né? Como ele foi desleal e matou Siquém de maneira traiçoeira. Foi rejeitado também. Os 3 primeiros filhos foram rejeitados. O diabo concluiu o quê? É o quarto. Quem era o quarto filho de Jacó? Judá. Jesus é o leão da tribo de Deus, escolheu Judá. Mas aí aconteceu o quê? Judá teve um filho. É óbvio então que vai vir da linhagem de Judá, o filho de Judá está envolvido. Só que o filho de Judá é o ímpio e Deus mata ele. Pela lei do levirato tinha que vir o segundo filho. O segundo filho tinha que assumir ao lugar do primeiro, para dar continuidade. Mas diz a Bíblia que esse cidadão, quando ele tinha intimidade com a Tamar, a mulher, ele lançava o sêmen na terra. E a Bíblia fala que Deus viu isso e Deus fez o quê? Deus matou ele. Só por causa disso? Só por causa disso? Presta atenção. É que você pensa que as intervenções divinas são por causa do pecado, do juízo do pecado. Não. Tudo é por causa de Cristo. Por uma inspiração satânica, aquele rapaz estava tentando impedir o nascimento do Messias. Ninguém pode impedir, ninguém pode resistir. O que Deus faz? Elimina ele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tamar entrou para a genealogia de Jesus, mesmo ela sendo pecadora. Por quê? Porque ela, por causa da atitude, da postura dela, é que Judá entregou o outro filho para que ela pudesse gerar o descendente do Messias. Como está registrado lá em Mateus. Impressionante, né? Verdade? Depois o povo de Israel desce para o Egito, apareceu um faraó e esse faraó resolve fazer o quê? Destruir o povo. Veja, não faz sentido. Você tem um exército de escravos à sua disposição e de repente o cara fala, não, vamos eliminar esse povo. Você quer eliminar a mão de obra de graça que você tem, não paga nada. Mas por que o diabo queria fazer isso? Porque ele quer impedir a vinda do Messias. Depois você vai ver em toda a história de Israel, os povos vizinhos, por que Deus odeia tanto a idolatria? Não é? E fica pensando, Deus, idolatria, Deus tem ciúmes e tal, tem uma visão natural. Não, é tudo por amor a você, tudo por amor a você, tá me entendendo? Se Israel tivesse misturado com aqueles deuses idólatras, tá me ouvindo? Eles teriam contaminado a escritura com outros textos. Imagina ter um texto lá de Baal, né? Carta de Astarote, cantares de Astarote, seria uma coisa terrível. Então Deus não podia permitir. Por isso Deus tinha que guardar o quê? A Bíblia que estava sendo formada para abençoar você aqui hoje. Maravilhoso isso, né? Lembra do dia de Esther? Levantou-se lá um cara endemoniado chamado Amã, e ele conseguiu que o rei aprovasse uma lei
autorizando que durante um dia, ia ser um dia especial, onde não seria crime matar um judeu. Qualquer um que quisesse matar um judeu podia matar. Em todo o império, olha que coisa terrível isso. E era um dia 13. Entendeu de onde vem o folclore, né? Entendeu de onde veio o número do azar? O número que o diabo escolheu foi dia 13 do 12. Se alguém nasceu nesse dia, não tem nada a ver, viu? Fique em paz. Dia 13, né? Queria matar todo mundo. Por quê? Porque para impedir a vinda do Messias. Quando Herodes ficou sabendo que os magos chegaram dizendo: onde é que está o rei de judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente. Quando Herodes fica sabendo disso, o que ele faz? Manda matar todas as criancinhas com menos de 2 anos. Por que ele mandou matar todas as crianças? Porque ele não sabia quem que era. O diabo não sabe. Não fique pensando que o diabo é Deus. O diabo é uma criatura, ele não sabe tudo. Tá me ouvindo? Ele não entende tudo. Ele não sabia quem era o Messias. Por que ele tenta matar? Manda matar as crianças, porque ele está tentando eliminar o Messias. Mas ele conseguiu, meus irmãos? Ele foi bem sucedido? Não. O Senhor Jesus veio e ele se levantou, tornou-se a pedra angular, e nós estamos edificados na rocha eterna hoje. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Mas de propósito eu pulei um evento. Qual evento? O do dilúvio. O que o diabo quer fazer? Estou te contando por causa da profecia. Ele quer impedir que a mulher tenha um filho. A mulher não pode ter esse filho, porque esse filho vai ser o meu filho. Então o diabo está tentando impedir. E aí lá em Gênesis capítulo 6, projeta para mim, por favor. Gênesis capítulo 6. Começa uma coisa interessante. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, nesse texto aqui, você vê que depois, né, que Caim matou Abel, Deus continuou a linhagem através de um outro filho de Adão, chamado Sete. Por meio de Sete, então, vai vir Jesus. Sete gerou Enos, depois você vai ver Enoque, Matusalém, até chegar em Noé. É uma linhagem escolhida. Mas aí, num certo ponto, qual foi a tática do diabo? Vamos misturar as duas linhagens, porque simultaneamente Caim também continuou tendo filho. Então na terra tinha os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. E o diabo falou: vamos misturar. Mistura sempre é uma estratégia maligna. Sempre, muito cuidado com a indiferenciação. Deus não gosta de indiferenciação. Roupa unissex, sapato unissex, cabelo unissex, tudo sem diferenciação. Deus não gosta de mistura. Não misture o santuário de Deus com os ídolos. Não misture, não faça jogo desigual. Amém? Amém, irmãos? Mas aqui houve uma mistura. A interpretação tradicional do texto é que os filhos dos homens são descendentes de Caim, ímpios, e os filhos de Deus, os descendentes de Sete, homens piedosos. Qual que é a falha nessa interpretação? Se você crê assim, não tem problema, vai ser bênção também. Mas qual que é a falha? A falha é que no Velho Testamento, homem nenhum é chamado de filho de Deus. Só Adão. Só Adão é chamado de filho de Deus. Os outros não. No Velho Testamento, os anjos são chamados de filhos de Deus. Lá em Jó capítulo 1 diz que num dia, quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, Satanás estava no meio deles. Por que estava no meio? Deles? Porque anjos são chamados de filhos de Deus no Velho Testamento. Mas hoje, no Novo Testamento, filhos de Deus são aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, nasceram da palavra e nasceram do Espírito. Você é filho hoje. Mas então, se no Velho Testamento os filhos de Deus eram anjos, então o que você tem nesse texto aqui é uma mistura entre homens e anjos caídos. Homens e anjos caídos. Isso é algo
tudo bem que eu sei que tem mistério envolvidos, isso aqui, mas lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala para as mulheres usarem o véu ou então terem o cabelo comprido, Paulo diz que elas devem fazer isso por causa dos anjos. Por que anjos? Porque parece que anjos têm algo com as mulheres. As mulheres são atraentes para os anjos. Para nós também, aleluia. Os anjos olham para as mulheres, né? Então Deus fala através do apóstolo: deixe o cabelo longo, para que os anjos vejam que você está debaixo de autoridade. Então, a Bíblia fala também. Aí você vai dizer: pastor, mas anjos, como é que anjos puderam ter relacionamento com mulheres? Lá em Hebreus 13, verso 2, o autor de Hebreus diz que muitas pessoas receberam anjos sem saber que eram anjos. Como é que você recebe um anjo sem saber que é um anjo? Porque esse anjo tem o poder de assumir a forma humana. Deus deu a ele os poderes que não deu a você, né? O diabo pode se transformar até em anjo de luz, né? Então demônios podem sim assumir formas humanas, assim como os anjos de Deus, que são enviados às vezes. Isso acontece. Tem um pastor que já é falecido, e ele me contou um dia que ele teve um acidente numa rodovia aqui em Goiás, e o carro dele, não sei como que aconteceu, eu sei que o carro capotou, ele foi lançado fora e ele ficou estendido no meio da pista. E ele não conseguia se mover. E ele então clamou ao Senhor, falou: Senhor, eu não morri no acidente, me livre agora de ser atropelado por um carro que vai vir, né? Mas ele não conseguia. Ele disse, quando ele acabou de orar, apareceu um homem enorme, negro, muito forte, e pegou ele nos braços, colocou ele do lado da estrada e falou para ele: não se preocupe, o socorro já está a caminho. Virou as costas e foi embora. E na hora ele sentiu, né, o Espírito falando com ele. Deus mandou um anjo, e era negro, hein? Negro. Isso é só para deixar os irmãos em paz, se a sua cor não é tão clarinha quanto você queria. Deus tem anjos escuros também, né? Não é só loirinho do olho azul, não, né? Tem anjos brasileiros também, amém, aleluia. Ele teve uma experiência com o anjo, coisa maravilhosa, mas o anjo apareceu para ele não com asas, não com brilho, apareceu como homem. Entendeu? Se fosse um homem comum, não ia embora, filho. Se fosse um homem comum, teria ficado lá para resolver o problema. Mas os anjos não. Já providenciaram ajuda, colocaram ele lá e já estou indo embora. Igual o anjo que tirou Pedro da cadeia. Levanta, põe a roupa, põe o sapato, pega pela mão, leva para fora, e na hora que passou o portão, o anjo vai embora. Segue em frente. E Pedro vai sozinho. É assim que funciona com o anjo. Será que você não encontrou um anjo já? A minha mãe tinha uma teologia. Minha mãe era cheia de teologia. Ela é cheia de teologia. Ela falava: muito cuidado com alguém que te pede esmola. Pode ser um anjo. Eu falava: meu Deus, será que tem um anjo fazendo isso comigo? Até hoje eu não consigo esquecer o que mãe ensina, vira um troço na sua mente, né? E até hoje, quando eu paro no sinaleiro e alguém chega com uma mãozinha, eu falo: me responde uma coisa. Passou aí muito para amigo meu, ele disse que o seguinte: quando ele era criança, ele ouviu dizer que os anjos também se disfarçavam, né, de gente. Ensinaram para ele olhava para o pai dele, ele dizia: meu pai é bom demais. Ele dizia: meu pai é um anjo, meu pai é um anjo. E ele dizia, ele me contando, ele falava: como que eu posso descobrir se ele é um anjo, se meu pai é um anjo? E aí um dia ele teve uma ideia, ele falou: se meu pai é um anjo, anjos não mentem. Então eu vou perguntar para ele. Porque se eu perguntar se ele é um anjo, ele vai ter que responder. Aí ele chegou pro pai dele e falou: pai, eu quero te fazer uma pergunta. E você responde com muito temor: o senhor é um anjo? O pai dele sorriu, né? E falou: não, sou um mensageiro enviado de Deus. Eu amo esse povo crente, é uma festa. Oh Deus! E ele foi embora pensando: ele não é o anjo, ele é o mensageiro. Aí o irmão mais velho falou: larga de ser bobo, anjo é mensageiro, rapaz. De maneira que eu acho que ele guarda esse mistério até hoje consigo. Brincadeira.
É claro que ele cresceu e entendeu, né? Então, irmãos, anjos têm poder de assumir forma corpórea. Então não fique pensando que isso não poderia ter acontecido. E lá em Judas, no capítulo 1, no verso 6, Judas diz que esses anjos fizeram isso. Olha o que diz: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que é o domicílio? Irmãos, o que é domicílio? Casa. Qual que é a casa que você vive hoje? É o seu corpo. Você não é o seu corpo, você está aí dentro do seu corpo. A Bíblia diz que o seu corpo é a sua casa terrestre. Casa, uma outra palavra bonita para casa é domicílio. Onde é que é o seu domicílio? É a sua casa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Esses anjos não guardaram o estado original deles. O estado original deles era angelical. Eles resolveram deixar esse estado e abandonar o próprio corpo angelical e assumir um corpo de homem. Ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Esses anjos se entregaram a quem, meus irmãos? Prostituição, seguindo após outra carne, porque uma é a carne dos anjos, outra é a carne humana. Eles seguiram após outra carne diferente da deles, por isso houve essa união. Então, o que aconteceu nos dias de Noé? Volta lá para Gênesis capítulo 6. O que aconteceu nos dias de Noé? Os anjos caídos resolveram ter sexos com as mulheres. E dessa união nasceu gigantes, diz a Bíblia. Verso 4, olha que diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, então havia gigantes. Preste atenção, qualquer pessoa aqui que entende um pouquinho de genética, ele vai entender o que eu estou dizendo. O DNA não muda espontaneamente. Não tem esse negócio de vamos ter um filho, um belo dia, nasce um menino que é gigante. Então, toda mutação genética tem uma causa externa. Está me ouvindo? Tem uma causa. Então, Deus não criou gigantes. Gigantes apareceram na terra por causa da união desses dois. Esses gigantes, essa palavra gigante no hebraico é Néfil. No plural, o plural é Nefilim, gigantes. Nefilim no hebraico. Então, esses Nefilins, vamos chamar assim em português, eles não são realmente gigantes. A tradução dessa palavra no hebraico significa traidores, não caidores, né, que fazem cair, destituídos de piedade, de vida. Então são criaturas que têm aparência humana, parece homem, mas já não são homens puros, são híbridos, são misturas, são, para usar uma linguagem mais das histórias de quadrinhos, são o quê? Mutantes. São mutantes. Quantos estão me acompanhando até aqui? E ainda não falei para você o que eu vim falar, então você tem que me acompanhar até eu chegar lá, amém? Mas eu vou chegar, em nome de Jesus. Então, a Bíblia fala que esses Nefilins, eles não eram, então, homens, vamos dizer assim, completamente homens. Por isso que lá em Gênesis 6:9 diz assim, Gênesis 6:9, Noé era homem justo. E o que mais, meus irmãos? Essa palavra no original, íntegro, é tamim. Tamim, como no português, não significa apenas integridade moral, mas significa também uma coisa que é inteira, completa, íntegra. Quando a Bíblia fala então que Noé era íntegro, não é que ele não tinha pecado, está me ouvindo? É que Noé não tinha contaminação. Ele era totalmente homem. Provavelmente Noé e a sua família eram os últimos na terra que eram totalmente humanos, sem misturas. Os últimos. Agora preste atenção. Olha como a história bíblica é emocionante. O Messias tem que vir. Se o diabo consegue misturar, e agora a mulher, o filho que nasce dela, não é totalmente humano, o Messias pode vir dessa raça?
Não. O Messias tem que vir da mulher e do homem. Da mulher. Não pode ter DNA demoníaco envolvido. Só que agora tem. E parece que não tinha mais ninguém. A palavra do Senhor diz que a terra se encheu de violência. Violência é uma coisa muito séria. A terra se encheu de violência. Isso está no verso 11, né? Por quê? Porque os homens, esses nefilins, estavam se matando e matando entre si, matando os homens também. Então Deus que teve que intervir antes que Noé fosse morto. Deus vem para Noé e fala: constrói a arca. Constrói a arca, porque Deus queria preservar o que, meu querido? A linhagem do Messias. Estava preocupado com a nossa salvação. Então, quando Deus destrói toda aquela era, todos aqueles homens misturados, Deus está, na verdade, fazendo juízo, ou na verdade Ele está tendo misericórdia de nós. É misericórdia de nós. Então você vê que agora eu respondi a pergunta para você de Romanos 5:13, né? Na verdade, Deus ainda não está julgando. Por enquanto, Deus está apenas preservando, protegendo, porque a profecia de Gênesis 3:15 vai se cumprir. Deus então manda Noé construir a arca. E Deus diz para ele as dimensões da arca e fala para ele: olha, Noé, você vai colocar lá dentro um par de animal, de todos os animais, mas dos animais puros você vai colocar 7 pares lá dentro. E faça a arca com 3 pavimentos. Um outro dia eu quero explicar para você o significado de tudo isso, mas hoje eu quero passar um pouco adiante. E Deus então diz para Noé que a arca deveria ser feita de madeira, mas ela tinha uma característica. Verso 14, Gênesis 6:14. Deus disse: olha, eu vou trazer o dilúvio, vai morrer toda a carne, vai morrer todo ser que está vivo aqui, mas você e a sua casa e também os animais serão preservados. Isso significa que a arca é um tipo de Cristo. Presta atenção, o dia da ira virá. Mas assim como foi no dilúvio, a ira não pode tocar em você, porque você está dentro da arca, que é Cristo. Estando em Cristo, o juízo não pode chegar até você. Estando em Cristo, você não sai da arca também. Veja, às vezes eu encontro irmãos, eles têm uns raciocínios tão tortos, né? Eu digo para eles: irmãos, você não perde mais a salvação, você é como Noé, você está dentro da arca. E aí eles falam: mas se Noé quiser sair da arca, não pode. Por quê? Porque a Bíblia fala que quem fechou a porta da arca foi Deus. E Deus fechou pelo lado de fora, tá me ouvindo? Não foi Noé que fechou por dentro. Deus falou: entra. Quando Noé entra, Deus fecha a arca. Acabou, meu amigo. Deus já fechou você no aprisco. O diabo não toca você e nem você pode sair mais. Tá me ouvindo? Eu sei que pode soar como uma prisão, mas é a prisão mais livre que existe, querido. Eu estou preso a Ele. Eu sou prisioneiro de Cristo, diz Paulo. Eu estou preso nele e com Ele. Ninguém me separa dele. Fui amalgamado, misturado, ligado. O destino dele é o meu destino. O que diz respeito a Ele diz respeito a mim. Porque o que Ele é, eu sou nele. Aleluia. Aleluia. Noé estava na arca. Estava em Cristo. Quando Noé caía, ele caía para fora da arca. Ele caía onde? Dentro da arca. Hoje, quando você cai também, você não cai para fora de Cristo. Você cai em Cristo. Você está em Cristo. O dia que você está de pé, e você está de pé, e o dia que você tropeça também, você está em Cristo. Você está cantando, o dia que você está murmurando, sei que nós tropeçamos e caímos, mas não podemos cair para fora da arca mais. Nós caímos dentro da arca. Quantos sentem essa segurança? Eu sei que tem muita gente que vive com tanto medo, meu Deus do céu, com tanta insegurança, porque eles acreditam muitos acreditam que tem que colocar medo nos irmãos, porque se os irmãos tiverem medo, eles vão ser mais fiéis. Eles pensam: mas é mentira, não vai não. Eu estava vendo um documentário, a construção da ponte Golden Gate.
em São Francisco, na Califórnia. Uma ponte muito alta. E quando eles começaram a levantar a torre da ponte, estava caindo muitos trabalhadores. Caía lá no precipício e morria. E os trabalhadores ficaram com medo. E eles iam trabalhar agora com muito medo de cair. Então eles produziam muito pouco, faziam muito pouco, porque o medo deles era o tempo inteiro. Estou te falando em mistério aqui, hein? E aí os construtores tiveram uma ideia. Eles fizeram uma grande rede debaixo de toda a construção, de maneira que se alguém caísse, ele ia cair na rede e não teria nada. Mas aconteceu um fenômeno interessante. Depois que colocaram a rede, os trabalhadores ficaram seguros. Eles disseram: podemos trabalhar à vontade, porque se escorregar, nós estamos seguros. Só que ninguém escorregou mais. E eles estavam tão seguros que não teria problema, que o problema não aconteceu mais. Eu vou te dizer uma coisa: quanto mais medo você tem, menos fruto, menos você produz, menos você é útil nas mãos de Deus. O dia que você está em paz, eu estou nas mãos de Deus, Ele me segura, eu posso sair, eu posso pregar, eu posso orar. Os riscos continuam, os riscos estão lá, mas você não vai cair. Sabe por quê? Porque você tem segurança, tem uma rede debaixo de você. O abismo não pode mais te engolir. A rede que é Cristo te protege. Alguém diga aleluia. E aí, vamos continuar a história. Deus falou para ele: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás. Essa palavrinha é chique, né? Calafetar significa o quê? Impermeabilizar. Quantos estão comigo? Calafetarás com betume por dentro e por Muito bem, essas duas palavrinhas são importantes. Eu tenho que olhar aqui a palavra certinha para não errar. Calafetar no hebraico é kafar. Kafar é calafetar, mas não é só calafetar. Em todo o livro de Levítico, Números, Deuteronômio, essa palavra kafar é traduzida como expiação, pagamento pelo pecado, o sangue derramado. Olha que coisa interessante. Você pega a arca e você vai impermeabilizar ela agora com sangue da expiação. Mas aí ele fala: vai calafetar com o quê? Betume. Betume é kefé, que literalmente também significa piche. Sabe o que é piche? Que faz asfalto, aquele troço preto grudento. Piche, que faz asfalto. É a palavra kefé. Mas também essa palavra na Bíblia, ela é traduzida como o preço do resgate. Não é interessante isso? O Senhor está dizendo: você vai pegar a arca e vai impermeabilizar ela com sangue, porque o sangue é o preço do resgate. E é por dentro e é por fora. Isso significa que por fora as águas do juízo não podem mais atingir você. E por dentro as palavras de condenação não podem mais ter poder sobre você. Você é guardado por dentro e você é guardado por fora. Eu amo a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? É tudo muito perfeito. Nós estamos em Cristo, mas nós também estamos envolvidos pelo seu sangue. E o seu sangue impermeabiliza você. Oh, aleluia. Está me ouvindo? Não tem vazamento espiritual na sua vida. Não tem brecha para condenação. A ira nunca vai chegar sobre você. A obra do diabo não tem espaço sobre você. Você está calafetado. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio nisso. É o que a palavra do Senhor nos declara. Eu amo a palavra de Deus. Mas aí então veio o dilúvio. Deus mandou que Noé entrasse na arca. Então choveu. A Bíblia fala que as fontes do abismo e as comportas do céu foram abertas. O juízo
veio de todos os lados. 40 dias, 40 noites. Na Bíblia 40 tem significado. Não vou entrar nesse detalhe com você. Choveu 40 dias sem parar. Depois, as águas ainda ficaram 150 dias cobrindo todos os montes. Mistério, milagre divino. Finalmente, a Bíblia fala que no dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre o monte Ararat. Na Bíblia não tem detalhe insignificante. Está me ouvindo? Por que a Bíblia fala a data que a arca pousou? Dia 17 do 7º mês. Lá em Êxodo, quando o povo vai participar da Páscoa, no capítulo 12, e eles estão no 7º mês. Mas Deus diz para Moisés: a partir de agora, esse mês vai ser o primeiro, que é o mês de Abib. A partir de agora, ele vai ser o primeiro. Por quê? Vocês estão começando uma nova vida. Vocês vão entrar num novo tempo. Então vai ser um ano novo agora. Mas eles, na verdade, estavam no 7º mês. Então, e Deus falou o quê? No 14º dia, vocês celebrem a Páscoa. Que dia que era a Páscoa, meus irmãos? Dia 14. Que dia que Jesus morreu? No dia da Páscoa. Então ele ressuscitou que dia? Dia 17. Que dia que a arca pousou no monte? Dia 17 do 7º mês, que virou o primeiro. Tinha que ser porque a arca aponta para Cristo. Eu já estou vendo a cara dos teólogos aqui me olhando já chateados. Pastor, Jesus morreu na sexta, pastor. Se sexta for 14, domingo é 16. Então ele ressuscitou na segunda? Não, é que a Bíblia não fala que Jesus morreu na sexta-feira realmente. Fala que era véspera de sábado. Eu sei que na sua cabeça é a mesma coisa, mas não na cabeça do judeu. Porque para o judeu, todo feriado era sábado. Não importa o dia da semana que caísse, era Shabat. E naquele ano, o Shabat tinha caído provavelmente na quinta-feira. Então Jesus, na verdade, morreu na quarta ou na quinta. Mas uma coisa é certa, ressuscitou no domingo. Então foi de quinta para domingo, 3 dias. Ele esteve no ventre da terra, mas no primeiro dia da semana ele ressuscitou. Então não é por acaso que a arca também pousou no dia 17. Quantos dizem amém? Mas ela pousou aonde? Pousou no monte, quem se lembra do nome? Ararat. Também não é por acaso. Arar, em hebraico, significa maldição. Ararat significa maldição revertida. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou no monte, onde toda a maldição foi revertida. A maldição foi revertida. Olha para cá. O que significa a maldição foi revertida? Significa que antes você vivia debaixo de doença, agora foi revertida. Você vive debaixo de saúde. Você vivia antes na miséria, a maldição foi revertida. Você agora vive em cima da prosperidade. Você está em cima de um solo, uma rocha poderosa. A arca que é Cristo já te colocou lá. Você está numa posição de bênção. A maldição foi revertida para sempre. Gálatas 3,13. A Bíblia fala que o Senhor se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro. Então a maldição já foi revertida, removida da sua vida, querido. Tudo isso que eu estou te falando, se você tem aquele aplicativo que eu uso, vai chegar lá que está tudo lá. Amém? Eu já te passei isso. Se você não tem, me manda mensagem que eu te mando o link de novo, tá bom? Olha para cá. Isso tudo nos mostra a nossa bênção, mas também nos mostra como é perfeita a palavra de Deus. Mas agora eu quero chegar onde eu queria chegar. E o motivo pelo qual eu mudei a minha pregação. A Bíblia fala que a arca pousou na montanha, mas as águas continuaram. A arca pousou, mas quando Noé, na janelinha, só tinha uma janelinha na arca.
significa que você tem que olhar para fora só o mínimo necessário. Quando Noé olhava pela janelinha, ele ainda via água, mas a arca já estava no lugar sólido. Mas quando ele olhava, ele via água. Aquela água era símbolo de quê? Do juízo, da condenação. Quando Noé olhava, ele só via juízo e condenação, mas a arca estava no lugar sólido. Assim é você também. Você hoje está em Cristo, você está no lugar sólido, mas às vezes você olha ao seu redor e você fala: o pastor fala que eu fui liberto da maldição, mas eu estou vendo ainda maldição aqui, estou vendo maldição ali. Tudo bem, você pode olhar ao seu redor e você ainda está vendo muita maldição, mas você já está firmado no monte da maldição, revertida, querido, mesmo olhando ao redor. E aí o que Noé faz? Vamos ler na Bíblia, Gênesis 8, verso 6. Gênesis 8, 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, e voltava até que secaram as águas de sobre a terra. Corvo foi, mas não voltou. Por que você acha que o corvo não voltou? Corvo é uma árvore imunda que come carniça. O que você acha que tinha sobre as águas? Muita carcaça, muito corpo em decomposição. Os corvos olharam e disseram: maravilha. Não, era um casal, né? E os dois se banquetearam. O que simboliza corvo? Corvo é carne. Isso significa que em Cristo, mesmo estando em Cristo, você ainda tem carne. Cuidado com ela. Mesmo estando em Cristo, tem irmãozinho carnal que ainda quer comer comida condenada. Que o Senhor nos livre disso. Amém? Quantos dizem amém? Mas Jesus disse lá em Lucas 12 que os corvos não plantam nem colhem em celeiros, mas o Pai cuida deles também. Mesmo que você se ache uma pessoa às vezes fora do padrão, desqualificado, não é tão qualificado, tão espiritual quanto deveria, mas eu tenho que dizer que o Senhor cuida dos corvos também. Olha pra cá, depois dos corvos, o que ele fez? Ele soltou uma pomba. A pomba é símbolo de o quê? Meus irmãos, o Espírito Santo. Do Espírito Santo, para ver se as águas já tinham minguado da superfície da terra, mas a pomba não achou aonde pousar o pé. Então ela voltou para a arca, ela voltou para Cristo. A pomba não achou onde pousar. Isso aqui é muito, muito importante. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, entenda isso. A pomba não pode pousar no lugar da condenação, do juízo. Se você é um crente que ainda vive debaixo de condenação, o Espírito Santo não pode derramar unção sobre você. Você não pode fluir no Espírito, porque quando você aceita a condenação, você está desprezando a obra de Cristo, está dizendo que o perdão não foi perfeito e nem completo, e que a obra de Cristo ainda ser consertado, você desonra o Senhor. Mas quando você honra o Senhor dizendo: eu sou perdoado, eu estou consciente de perdão, sobre mim não há mais nenhuma condenação, imediatamente o Espírito Santo começa a fluir na sua vida. Não é a unção que vai, a unção de quem está em condenação. O Espírito não pousa sobre aqueles corpos que estão sob condenação, porque aquilo ali tudo é fruto do juízo, da condenação. Mas nós temos vida nova em Cristo. A gente estava morto neste mundo, mas Ele nos deu vida. Quem está lá fora são zumbis, mortos, vivos. Mas você não, você tem a vida do próprio Deus dentro de você. Então não viva debaixo de condenação, não aceite condenação. Deixe que o Espírito unja a sua vida. Quantos dizem amém? A pomba não achou onde pousar. Olha para cá. O Espírito me disse isso. A pomba não achou onde pousar por séculos. Séculos. Até que um dia, lá em Mateus capítulo 3, verso 17, Jesus entra na água. Quando ele sai das águas, que simbolizam a morte, a pomba desce do céu. Ela encontrou onde pousar agora. Ela pousou sobre Cristo, Filho de Deus. E imediatamente o Pai fala do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A pomba encontrou lugar de pousar. E ela pousa em você porque você está em Cristo.
a sua vida, tudo é porque você está em Cristo. Porque Cristo levantou você, levantou. E a pomba também pode pousar em você hoje, porque ela só pousa em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo, querido. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Mas aí Noé ainda continua. Volta lá. Noé continua, ele solta a pomba de novo. E a Bíblia fala que Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Que hora que ela voltou, meus irmãos? Presta atenção. Literalmente, ela voltou ao anoitecer. Quando o sol estava se pondo. Vou contar para você uma coisa, talvez você não saiba. Na Bíblia, os dias não começam de manhã. Os dias começam no final da tarde. 18 horas é outro dia. Na Bíblia, os dias começam à noite, mas terminam com o dia. Por que os dias começam com a noite? Porque todos nós um dia nascemos nas trevas. Este mundo está em trevas, mas está chegando o sol da justiça. Quando ele vier, aí vai ser dia perfeito. Quantos estão entendendo? A pomba voltou à tardezinha, no início de um novo dia, e ela trazia no bico uma folha nova de oliveira. E assim Noé entendeu. A pomba trouxe uma mensagem para Noé. Qual que é a mensagem que a pomba trouxe? A folha nova de figueira simboliza paz, mas ela também aponta para Cristo, que é o renovo da oliveira, o broto da oliveira. Essa oliveira não nasceu em cima da montanha. A oliveira não suporta muito frio, então as águas já estavam baixadas. A pomba trouxe a folha da oliveira e Noé entendeu que ela trouxe uma mensagem. Qual foi a mensagem que a pomba trouxe? A mensagem que ela trouxe é: cessou o juízo, acabou a condenação. Vocês são livres agora, não haverá mais ira da parte de Deus. Eu quero dizer para você que essa foi também a folha de oliveira naquele dia. Quando Jesus sai da arca e a pomba desce, ela também desceu com a mensagem. Só que a mensagem que ela desceu foi falada. O pai disse: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. As pessoas ouviram, elas entenderam. E isso não foi falado para Jesus ouvir, porque Jesus já sabia. Foi falado por causa de mim e de você. Essa é a folha verde no bico dela. Está me ouvindo? Junto com a pomba, ela sempre traz a mensagem: você é amado do Senhor. Você é amado do Senhor. Diz a Bíblia, já estou encerrando, não tenha pressa. Diz a Bíblia que Noé depois sai da arca. O ato de sair da arca significa que ele está entrando numa nova vida, a vida de ressurreição. As coisas velhas passaram, agora um novo mundo. Mas Noé poderia continuar com medo. Cada vez que trovejasse, ele poderia pensar: deve ser de novo a ira de Deus vindo sobre nós. Noé poderia viver atemorizado, ele e seus filhos, seus descendentes. Mas Deus nos ama, Deus não quer ver você amedrontado. Fuja daqueles que põem medo no seu coração. Qualquer pregador que tira a segurança, põe medo, não ouça, não ande atrás dele. Está me ouvindo? A palavra, a mensagem que está no bico da pomba é: tenha paz, tenha segurança. O juízo cessou, acabou, a ira está satisfeita. Você crê nisso? E a Bíblia fala então que Deus colocou. Eu estou contando para você a história porque meu tempo acabou, mas está na Bíblia. A Bíblia fala que Deus colocou um arco-íris no céu e falou: esse vai ser o sinal da minha aliança. Cada vez que você vê o arco-íris, fique sabendo, não haverá mais dilúvio, não haverá mais juízo dessa maneira. Quantos estão me acompanhando? Mas na cruz, eu creio que Cristo fez algo maior. A Bíblia fala que lá no Calvário,
Às 9 da manhã ele foi levantado. Às 9 da manhã era o horário que todos os dias, lá no templo, eles sacrificavam o cordeiro da manhã. Todo dia, naquele momento, ele foi levantado. Ao meio-dia, a terra escureceu e o dia virou noite. Houve trovões, houve terremotos, a terra se convulsionou. O Filho de Deus estava sofrendo toda a ira de Deus, do pecado de todos os homens que já viveram e ainda viverão. É muita coisa, é muita gente, é muito pecado. Tudo foi lançado sobre ele. Ao meio-dia, às 3 da tarde, ele estava vivo. E vivo, ele disse: está consumado. Mas antes disso, ao meio-dia, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. Jesus nunca chama Deus de Deus no Evangelho, nunca. Ele sempre Pai, sempre Pai. Essa é a única ocasião em que ele grita por Deus. Por quê? Porque nessa hora aconteceu algo misterioso. Ele foi separado de Deus, não entendemos isso, está além da nossa compreensão. Porque os pecados fazem separação. Isso faz parte do juízo, da condenação, a separação, o distanciamento de Deus. Ele experimentou no nosso lugar, por isso ele clamou: Deus meu, para que eu e você hoje pudéssemos clamar: Abba, Pai. Alguém pode dizer Abba, Pai hoje? Mas às 3 da tarde, ele pode agora dizer: está consumado. Preste atenção. Depois de ter dito está consumado, ele continuou vivo. Isso é importante, por quê? Porque no Velho Testamento, quando o fogo da ira vinha sobre o sacrifício era consumido. Mas Cristo agora, o verdadeiro sacrifício, absorveu toda a ira de Deus e foi maior ainda do que ela. E ele continuou: Cristo é maior do que o somatório de tudo. Se você somar a vida de todos os homens, todos os pecados dos homens, a vida dele ainda é maior. Isso significa que o pagamento dele foi mais do que suficiente para pagar a sua dívida, não só a sua, mas a do mundo inteiro. Que essa verdade seja viva no nosso coração para sempre. Agora eu creio, é só a minha imaginação. No momento em que ele diz Pai, observa que agora ele ora Pai. Ele não diz Eli, Eli. Ele diz Pai. Por que ele diz Pai? Porque está consumado, está terminado, a dívida está paga, a ira está satisfeita. Ele volta a dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele então morre. Na hora que ele morre, o céu se abre, as trevas se vão. A Bíblia fala que teve trovões. Eu imagino que teve chuva. É só minha imaginação. Mas na hora que o céu se abre, eu imagino que apareceu um arco-íris no céu também. Porque agora, para nós, na nova aliança, o arco-íris não é mais só que não haverá mais juízo de dilúvio. Isso significa que para você não haverá mais juízo nenhum. Para a gente encerrar, vamos ler Isaías capítulo 54. Gosto muito deste texto. Diz Isaías 54, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: porque isso é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Mas agora, olha o que ele diz: e assim jurei. Hebreus diz: Deus, não tendo ninguém maior por que jurar, jurou por si mesmo. Deus então diz: eu jurei que não mais vou ficar irado contra ti, nem te repreenderei. Olha a aliança que ele fez conosco. Nunca mais vou ficar irado com você. O que significa isso? A ira nunca mais vai chegar na sua vida. Não estou dizendo que a ira não virá um dia. Ela virá, mas não mais sobre você, porque você está na arca. As águas de luz não podem pegar você.
Você está guardado porque você está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Você está na posição, no lugar estacionado, onde a maldição foi revertida. A arca pousou no dia da ressurreição, porque Ele está vivo e vivo intercede por você e guarda você. Você não tem que ter mais medo amanhã, não tem que ter medo de coisa alguma. Por isso o amor de Deus é aperfeiçoado no seu coração. Uma nova vida começou para você, mas para isso você tem que entender a mensagem que a pomba trouxe. A pomba voltou com uma mensagem para Noé. Diz a Bíblia, Noé entendeu. O juízo cessou, passou a morte. Não há condenação, não há condenação. A ira passou, o céu se abriu. Temos livre acesso, podemos participar da mesa do Senhor. Somos totalmente perdoados. Essa é a mensagem do Evangelho. Perdoados.